A ação direta de inconstitucionalidade referente ao piso salarial dos profissionais de enfermagem teve um novo e importante andamento, e é sobre ele que nós vamos apresentar aqui hoje. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos analisar aqui a manifestação do Advogado-Geral da União, que aconteceu no dia 29 de agosto agora de 2022. Na semana passada eu apresentei um vídeo que está por aqui, onde eu expliquei e coloquei aqui para vocês os principais aspectos das informações prestadas pela Presidência da República, pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. E eu informei que, com base no artigo 10, parágrafo único da lei que regula a ação direta de inconstitucionalidade, iriam se manifestar o Advogado-Geral da União e o PGR, o Procurador-Geral da República. Pois bem, então agora no dia 29, na última segunda-feira, houve a manifestação do Advogado-Geral da União. E nós vamos, conforme eu fiz no vídeo anterior, vamos aqui fazer um recorte de alguns aspectos interessantes e saber principalmente qual foi a conclusão dessa petição. Será que foi favorável à constitucionalidade da lei ou foi favorável à inconstitucionalidade da lei? Então fica aqui comigo, que é sobre isso que eu vou começar a falar com vocês agora. Pois bem, então com base no parágrafo único do artigo 10 da Lei 9868, o Advogado-Geral da União se manifestou nos autos. Trata-se de uma petição que possui 22 laudas, em que ele faz um abrangente histórico de tudo que foi feito até aqui no processo. Ele cuidou também de trazer e relatar as manifestações com os principais argumentos que já foram trazidos pelo Presidente da República, pelo Senado e pela Câmara. E em seguida, então, o Advogado-Geral da União entra efetivamente, o que a gente chama juridicamente aqui, no mérito da sua manifestação. Lembrando que essas manifestações elas foram necessárias até aqui, e ainda há pendência da manifestação do Procurador-Geral da República, por conta de haver um pedido de medida cautelar. Então, quando tem esse pedido, esses órgãos eles devem se manifestar. Então, vamos aqui destacar os argumentos para a gente poder chegar à conclusão se ele foi favorável ou não ao pedido do autor. E é sempre importante que as pessoas perguntam muito aqui no canal, qual que é a minha opinião, será que vai ser mantido ou não? Então é importante a gente ver os argumentos utilizados nos autos, que são os argumentos que vocês também, profissionais da enfermagem, poderão conversar com colegas e tudo mais e dizer por que vocês entendem que a norma merece ser mantida no estado em que se encontra, ou seja, diante da sua constitucionalidade. E um artigo que é sempre muito invocado, e eu já coloquei ele aqui outras vezes, é o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A do texto constitucional, que é exatamente sobre a iniciativa da proposta desta lei. E abre aspas. Ressalta-se que as hipóteses constitucionais de iniciativa legislativa exclusiva estão taxativamente estabelecidas no texto constitucional, não comportando, portanto, interpretação extensiva por parte do legislador ordinário. A norma impugnada, ao alterar a Lei nº 7498 de 86, apenas almejou criar o patamar mínimo remuneratório dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem e da parteira. A lei em comento dispõe sobre o piso salarial dos profissionais de enfermagem no serviço público e na iniciativa privada, fato que reforça a conclusão de que a norma impugnada não versa sobre aumento de remuneração no âmbito da administração direta federal. Passa então a analisar um outro dispositivo da Constituição que, de acordo com a autora da ação, estaria sendo também violado. Então vem o AGU esclarecer o seguinte: no que tange a suposta ofensa ao artigo 196 da Constituição Federal e ao artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias, insta a salientar que a norma impugnada confere previsibilidade suficiente para que a União,
os estados, o Distrito Federal e os municípios adequem os seus orçamentos ao piso salarial das referidas categorias profissionais, razão pela qual surge evidenciada sua adequação ao texto constitucional. Então, também indicando que não houve violação a estes dispositivos. Continua informando que a Lei 14.434 de 2022 é fruto da razoável escolha do Constituinte de fixar um mínimo remuneratório para os profissionais de enfermagem, com o objetivo de valorizá-los e melhorar as suas condições de trabalho. Continua também relatando algo que eu já informei no outro vídeo, que a questão do piso salarial não é uma questão nova, né? Nós já tivemos isso, por exemplo, no caso dos profissionais do magistério. E aponta exatamente a lei, traz o valor do piso e uma importante informação, que esta lei referente ao magistério já foi apreciada pelo Supremo. Veja as colocações do AGU. Como excediço, o artigo 2º da Lei 11.738 de 2008 fixou o valor do piso nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica em R$ 950. Referido dispositivo teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4167. Então, traz o AGU este importante precedente. De modo semelhante, essa Suprema Corte, ao analisar a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 325, a DPF, reconheceu a compatibilidade com a Constituição Federal de lei que institui piso salarial e jornada de trabalho de médicos, cirurgiões, dentistas e respectivos auxiliares. Então, traz o advogado-geral da União um segundo precedente também muito importante. Continua, então, quanto aos argumentos de que a edição da Lei 14.434 de 2022 teria importado na concessão de aumento geral superior às perdas inflacionárias concedidas a menos de 3 meses das eleições e no desequilíbrio do pleito eleitoral, pode-se afirmar que tal ponderação também merece ser rejeitada. Sendo assim, conclui-se que a Lei 14.434 é compatível com o texto constitucional. Ao mencionar agora a respeito da medida cautelar, que é uma preocupação muito grande de todos os profissionais, ou seja, principalmente que, inclusive nos comentários que eu recebi no vídeo anterior, dizendo que diversos estabelecimentos hospitalares estariam aguardando a medida referente a liminar para pagar ou não o piso. O fato é que até o momento ainda não houve a decisão, então a lei está, sim, vigente e considerada constitucional, mas, de qualquer forma, essa decisão se aproxima e sobre esse pedido cautelar, assim se manifestou o advogado-geral da União. Por fim, em relação ao periculo in mora, no vídeo anterior eu falava sobre o fumus boniuris, aqui é o periculo in mora. O periculo in mora é o perigo da demora, ou seja, é o risco de reversibilidade, a necessidade de se proferir uma decisão com urgência. Então, sobre esse perigo da demora, que também é necessário para se conceder uma medida liminar dessa natureza, uma medida cautelar dessa natureza, destaca o AGU que requisito de satisfação igualmente necessário à concessão da medida cautelar postulada, observa-se que a autora não logrou, na mesma medida, demonstrar sua presença na espécie. E arremata, então, dizendo: ante o exposto, o advogado-geral da União manifesta-se pelo indeferimento do pedido de medida cautelar formulado pela requerente. Pois bem, então, pela manifestação do advogado-geral da União, nós podemos perceber que ele é favorável à manutenção da constitucionalidade da lei que regulou e fixou o piso salarial aos enfermeiros, profissionais da enfermagem, técnicos, auxiliares e parteiras, e também
ele se manifestou contrariamente ao deferimento de medida cautelar pleiteada na petição inicial. Pois bem, no dia 29, agora na última segunda-feira, o processo então já foi agora com vista para o Procurador-Geral da República, que tem 3 dias, 29, então 30, 31, 1º de setembro, provavelmente então hoje 31, entre hoje e amanhã, nós já tenhamos a manifestação do PGR, Procurador-Geral da República, quando então eu novamente terei aqui a honra de postar para vocês qual foi o parecer do Procurador-Geral da República. Resumo da ópera até aqui então, meus caros, nós já temos aí a manifestação do Presidente da República, Senado Federal, Câmara e agora Advogado-Geral da União. Todos favoráveis à constitucionalidade da lei e contrários ao pedido de medida cautelar. Continue comigo, deixe seus comentários, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e principalmente continuemos aí acompanhando as notícias, pois em breve trarei aí as novidades deste tão importante processo que tem impactado na vida de profissionais tão importantes aqui no nosso país. Muito obrigado e até a próxima.